É importante a gente comentar essas falas do Demore, Gustavo, já que você falou que queria ouvir minha opinião, por uma coisa bem simples. Existe um mito na cabeça dos bolsonaristas que porque a prisão em segunda instância caiu, ninguém no Brasil vai ser preso antes da terceira instância, como eles chamam, do trânsito em julgado. Quando, na verdade, não. A prisão pode acontecer em qualquer momento do processo. Por exemplo, o Mauro Cid está preso sem ser condenado. Por quê? Porque existem possibilidades de prisão, dentre elas a prisão preventiva, que os elementos precisam estar preenchidos para que a prisão seja pedida. E eu, inclusive, o Pedro Zambada sabe disso, talvez eu tenha sido o cara mais ousado aqui nas redes, que eu disse que o Bolsonaro seria preso ainda no primeiro semestre de 2023. Porque já existem elementos suficientes, Demore, para pedir uma prisão preventiva. Por quê? Ele, por exemplo, ele tenta, de alguma maneira, dialogar com testemunhas, ele tenta, de alguma maneira, de se desfazer de documentos, ele tenta, de alguma maneira, atrapalhar no processo investigativo, ele continua, por exemplo, agindo contra a democracia brasileira com algumas mensagens que ele continua enviando nas redes sociais. E sobre dois pontos, que tem 3 pontos aqui importantes para a gente trazer, Demore. O primeiro, o caso de Haia. Essa situação do certificado de vacina compromete ele ainda mais. Por quê? Porque existe uma coisa dentro do direito que a gente chama de culpa consciente. O que é culpa consciente? Existe uma coisa chamada dolo eventual. Culpa consciente? O que é culpa consciente? Eu vou explicar. A culpa consciente e o dolo eventual. O dolo eventual, para a gente, que é o que eu acredito que ele fez, é o seguinte: é a pessoa saber que a morte é uma possibilidade real, mas assumir que talvez ela não aconteça. Isso é o que a gente chama de dolo eventual. Ele sabe que a morte é real, é provável, mas ele acredita que não acontece, que não vai acontecer ali, ou que enfim, o resultado não será esse. A gente chama isso de dolo eventual. A culpa consciente é o cara que acredita supostamente no que fala, mesmo sabendo que o resultado é outro. Ou seja, ele espalha ali, por exemplo, que a vacina vai matar se tomar, que ele não tomou vacina porque a vacina vai matar, mas sabe que as pessoas que também não estão tomando a vacina estão morrendo. Então, assim, quando a gente vê todas estas informações, eu estava até vendo agora em um dos sites aqui, foram 60 adulterações. Não foi só uma, foram 60. Quando a gente vê tudo isso aqui, fica claro que ele, por exemplo, isso aconteceu no final do ano passado, gente. No calar da noite, como o Pedro Zambarda costuma citar às vezes aí, na saída, no apagar das luzes ali. E ele utilizou o cargo de presidente da República, ou Mauro Cid, porque a Polícia Federal, a gente precisa lembrar disso aqui também, Pedro, Demore e Gustavo, confirmou que ele estava ciente das adulterações. Então, sim, a atividade que aconteceu criminosa, ele permitiu e tinha consciência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Demore citou, que é o lance das achadinhas. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai pegar um peixe e puxar o anzol e vai vir todos. Por quê? Eles miraram agora o filho do Bolsonaro, que não tem prerrogativa especial de função, o tal foro privilegiado, que é, inclusive, o que tem ficado tímido nas redes sociais ultimamente. Por quê? Porque o Ministério Público do Rio concluiu uma análise financeira que confirma o crime de peculato promovido com os funcionários fantasmas no gabinete do Carlos Bolsonaro. E por que isso vai ser um anzol que vai pegar todos os peixes? Porque quem era supostamente a chefe desse esquema era a Ana Cristina Vale. E ela replicou o mesmo modelo do gabinete do Carlos no gabinete do Flávio e o mesmo modelo no gabinete do Jair. Então, quando tiver a condenação do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que tiver a ligação de alguém que era também funcionário fantasma no gabinete do Flávio, isso vai gerar o que a gente chama de um fato novo. E aí ele não vai mais conseguir se esconder da justiça como ele está fazendo. No caso do Bolsonaro, que é o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, ele não foi preso, ou ninguém da família dele foi preso quando ele era presidente da República, por alguns motivos. No caso do presidente, as possibilidades para a prisão acontecer são muito restritas. A lei estabelece ali condições muito específicas para o cometimento de um crime que é cometido pelo presidente ou presidenta para que ele seja preso.
No caso dos filhos do Bolsonaro, foi mero corporativismo de parte dos poderes por entender naquele momento que se fizesse a prisão do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do próprio Eduardo Bolsonaro, isso geraria o discurso de vitimismo. E aí eles poderiam vencer a eleição. Então, como o Pedro comentou, né, que só o Xandão talvez soubesse de tudo que a gente viu lá hoje, ele sabia no passado de tudo que a gente está descobrindo agora. Então, só precisava o quê? O processo eleitoral fazia a parte democrática que ele fez. Expurgar o Bolsonaro por vias legais, sem interferência de nenhum outro poder, como ele tentou alegar. E agora a gente está vendo tudo o que está acontecendo. E ele chorou, Demore, hoje no programa Pânico, não é porque violaram a casa dele, porque Bolsonaro está pouco se ferrando para a família. Ele trocou sempre uma companheira pela amante, uma companheira pela amante. Foi trocado também uma vez por um bombeiro, mas em via de regra ele trocou uma companheira pela amante, uma companheira pela amante, em via de regra. Ele está chorando, sabe por quê? Porque ele tem 67 anos. Peraí, mas você está falando que trocou companheira pela amante, você está usando uma metáfora. Não, a Ana Cristina Vale, quando ele era casado com a Rogéria Nantes Bolsonaro, era amante dele. Quando ele casou com a Michelle Bolsonaro, ela era amante dele, né? E por aí vai. A gente que não é conservador não vê problema nenhum nisso. É problema deles. Mas quem defende a família tradicional brasileira é ele. Então ele está chorando, Demore, porque a quantidade de crimes que ele cometeu, que tem vários crimes que ele cometeu, por exemplo, de quando ele era deputado ainda na década de 90, no início dos anos 2000, que são crimes imprescritíveis e que ficaram ali, 4 anos guardados, e que agora que ele não é mais deputado, não é mais presidente da República, eles voltaram agora para atormentar ele. E ele está chorando porque ele sabe que ele vai ser preso. Se tem uma pessoa aqui no país hoje que sabe que vai ser preso, é o Bolsonaro. Isso eu posso afirmar para vocês? Não tem dúvida, Carlito, que ele vai ser preso. É uma coisa que eu venho falando há muitos anos também, e o pessoal até quando um pouco mais de um ano atrás, assim, você falava, as pessoas não vai, porque não sei o quê, porque tem acordo, mas, gente, um presidente da República não vai ser preso, só que a hora que esse cara sair, esse cara não tem os elementos. Gente, o Lula foi preso. Vamos analisar a prisão do Lula. O Lula é um personagem político 600 milhões de vezes maior que o Bolsonaro, para início de conversa. O Lula tem o maior partido de esquerda da América Latina, um dos maiores partidos de esquerdas do mundo, nas costas dele, segurando, que é o PT. Tem uma militância orgânica, organizada, né, no Brasil todo. É uma figura global. Assim, e você conseguiu prender o Lula com um processo fajuto, mequetrefe, com um juiz mequetrefe, corrupto, já agora pode chamar, porque foi homologado pela justiça, a gente tem direito de chamar o Sérgio Moro de corrupto agora, então podemos, né? Para quem não sabe, o Sérgio Moro perdeu um processo contra o Glenn Greenwald, que o chamou de corrupto no ano passado. A justiça falou, pode chamar de corrupto, porque ele corrompeu o processo, devido ao processo legal, então ele é um corrupto. Então, assim, se o Lula foi preso, gente, com o PT por trás, com militância organizada, né, conhecendo a política brasileira, né, sabendo como as coisas andam, quem é o Bolsonaro na fila do pão? Ele não tem partido por trás dele, o PL vai chutar a bunda desse cara assim que puder. Né? O Valdemar da Costa Neto está sem alternativa agora, porque o Bolsonaro é um nome grande, é uma liderança popular, é um nome conhecido, tá ali, né? Claro, mas se o Bolsonaro começar a ficar muito sujeira, o Valdemar da Costa Neto não é otário. O Valdemar da Costa Neto vai pular do barco imediatamente. O PL não é o partido do Bolsonaro, né? Vários custos que mantém o Bolsonaro hoje, que vem do fundo partidário, vão sumir, vão desaparecer. O Valdemar da Costa Neto não vai ficar sustentando esse cara, e nem a família dele, né? É claro que a gente sabe que os Bolsonaros têm vários negócios paralelos aí, eles são, vamos lembrar, o Bolsonaro é um homem rico, né? O Bolsonaro é um homem muito rico. A família milionário. Pô, para mais de milionário, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe, eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, sabe quanto custa uma casa num condomínio de frente para o mar na Barra da Tijuca. Que você não paga essa casa com um salário de 35 mil reais de deputado se você tem 4 filhos para criar e 2 vezes mulher. Então, dinheiro de algum lugar essa gente tirou. É só fazer conta. Não precisa nem. Não precisa Mas você esqueceu os investimentos imobiliários deles, Demore, que eles compraram por 20 mil, vendeu por 1 milhão. Eles são case de sucesso no mercado imobiliário. Exatamente. Aí tem mais coisa, né? Tem chocolate, tem um monte de coisa, né? Mas assim, eu tenho. Cara, e é isso que você falou. O Bolsonaro tá chorando porque. Vocês notaram como ele tava hoje?
ele não estava agressivo, ele não estava cheio de si, ele não estava o dono da razão, ele não estava o bonzão, aço, selva. Onde é que foi parar esse negócio? Rabinho no meio das pernas. Bolsonaro será preso. Vocês podem ter certeza disso. E tá sendo mais rápido do que eu achei, hein, Calito? Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, despressurizar um pouquinho e tal, mas pelo jeito, cara, já puxaram a pena. Acho que o retorno dele foi muito ruim, né, Leandro? Foi péssimo. Aquilo ali foi. Aquilo ali matou ele, porque acho que a esperança dele era muito o aeroporto, igual a eleição de 2018, o aeroporto cheio, mito, voto aclamado e tal. Porque, assim, de fato, ele ainda é um nome que tem muito voto. Mas fora isso, ele tá destroçado, tá tudo desorganizado no campo dele. Exatamente.